Uma teia complexa de relacionamentos governa toda a vida na Terra. Todas as espécies estão interligadas. Nenhuma pode sobreviver isoladamente. Enquanto alguns relacionamentos são unilaterais, outros são mutuamente benéficos. De associações frouxas a parcerias estreitas. Tudo tem um lugar no grande esquema da natureza. Ícones da vida selvagem. Vivendo juntos. O sol do verão está tórrido nas savanas da África. Está quente e empoeirado. E no meio da tarde, o mercúrio chegou aos 40 graus. Buscando alívio do massacre térmico, este rinoceronte branco dirige-se ao seu bebedouro local. Chafurdar na lama fria conforta um macho superaquecido. Ele não está apenas com calor, mas também incomodado por uma infestação de carrapatos sanguessugas. O banho de lama ajuda em tudo. O revestimento tipo argila forma uma crosta dura quando exposto ao sol, permitindo que o rinoceronte se esfregue, derrubando os carrapatos. Mas esse banho de lama tem outro benefício inesperado. Um grupo de esteticistas muito incomuns está trabalhando duro. Elas são as tartarugas africanas de capacete. Sempre oportunistas, hoje elas estão tirando carrapatos das achaduras e fendas do velho couro enrugado do gigante. Dois animais que se beneficiam mutuamente podem parecer incomuns. Mas em todo o continente, há animais cooperando em uma complexa teia de vida. Nas savanas relvadas que rodeiam as poças de água, outra associação mutuamente benéfica é comum. Garças vaqueiras estão forrageando ao lado de um rebanho de impalas. Elas perseguem os insetos, perturbados na grama por cascos agitados. É uma estratégia inteligente. Garças que seguem grandes herbívoros de pastagem, como este búfalo africano, capturam até 40% mais presas do que sozinhas. Os benefícios para os herbívoros, no entanto, não são tão claros. Embora acredite-se que as aves podem funcionar como um sistema de alerta precoce quando os predadores estão próximos. Este trabalho em equipe é parte integrante da vida em toda a África.
das grandes manadas das savanas elvadas, aos lagos de água fresca, onde bandos de pássaros que chegam aos milhares se reúnem para colher as recompensas generosas da comida. Ao longo da costa, cardumes de peixes patrulham as profundezas. Enquanto a superfície ferve com grupos gigantes de golfinhos. Essas agregações de indivíduos têm múltiplos benefícios. Quanto mais olhos atentos aos predadores, melhor. Encontrar comida em grupo costuma ser mais fácil do que sozinho. Isso é particularmente verdade quando diferentes espécies trabalham juntas. Um dos melhores exemplos de indivíduos de diferentes espécies que cooperam ocorre nos campos abertos da África Oriental. Aqui, grandes manadas de gnus e zebras se reúnem nas planícies douradas para um banquete na grama abundante. Embora pareça uma reunião aleatória, na verdade existe uma organização específica na maneira como as duas espécies operam. As duas pastam. Mas apesar de viverem lado a lado, elas visam partes ligeiramente diferentes da grama que comem. As zebras se movem primeiro, mastigando as gramas mais altas. Seu sistema digestivo é capaz de processar uma variedade de alimentos, incluindo grama velha, seca e de baixa qualidade. No rescaldo, vêm os gnus azuis, que estão melhor adaptados para comer pastos mais curtos e nutritivos. Esta relação permite que os dois animais que pastam coexistam. Interações complexas entre espécies não se limitam a animais. E alguns dos melhores exemplos ocorrem nas exuberantes florestas montanhosas da África. Das copas das árvores ao chão da floresta, a luz governa tudo que mora aqui. Quanto mais alto você é, mais você tem. As árvores investem em troncos gigantes para sustentar um amplo dossel acima do solo, garantindo-lhes a maior parte do sol. Mas um grupo desenvolveu uma maneira mais efetiva de estar acima das massas. Estas são as epífitas, também conhecidas como plantas aéreas. Elas são um grupo de plantas que crescem da mesma maneira. Em vez de usar sua própria energia para alcançar a luz do sol, elas pegam carona em árvores altas e fortes. As orquídeas são provavelmente
as epífitas mais conhecidas. Suas raízes especialmente adaptadas ancoram as plantas no tronco do hospedeiro. E à medida que a árvore cresce, a planta aérea se aproxima do sol. Mas as raízes são apenas para apoio. As plantas são completamente inofensivas, absorvendo todos os nutrientes e a água que precisam do ar ou da sua folhagem, presas pelos caules e raízes no tronco. Estudos recentes sugerem que elas realmente conferem alguns benefícios para as árvores em que crescem. Na floresta, a água é crítica e as árvores que mais conseguem ou conservam a maior quantidade crescem melhor. Acredita-se que as epífitas aumentam a densidade da copa, criando um microclima significativamente mais frio e úmido. Então, as árvores perdem menos água através de suas folhas. Afinal, parece que as epífitas podem não estar simplesmente pegando uma carona de graça de seus hospedeiros involuntários. Nas altas montanhas Simien, da Etiópia, outra espécie epífita tem uma relação mais complicada. Aqui, no ar puro da montanha, o nevoeiro e a chuva são comuns. Criaturas bizarras e árvores místicas pontilham a paisagem. Do outro lado das encostas gramadas, tropas gigantes de geladas pastam na doce relva verde. Cercado por árvores cobertas de líquen ou de bárbaro velho, como os personagens de O Senhor dos Anéis. O líquen é um sinal de boa saúde do ambiente. Com o menor cheiro de poluição, ele morre. Enquanto o líquen também usa árvores para alcançar a luz, a verdadeira mágica dessa espécie está em outra relação muito mais próxima. Os líquens não são, na verdade, uma única espécie, mas duas: uma alga e um fungo. As vidas deles são tão intimamente interligadas que agora parecem um só. Os fungos não podem fazer sua própria comida através da fotossíntese. Então, eles evoluíram em parceria com uma espécie unicelular de algas verdes. As algas fotossintetizam, transformando a luz solar em açúcares, que alimentam os fungos. Enquanto o fungo oferece suporte e proteção ao parceiro microscópico aninhado em seus tecidos. Este relacionamento estreito é crucial para ambas as espécies, e elas se uniram para a vida toda. Se um morre, o mesmo acontece com o outro. Um relacionamento próximo e mutuamente benéfico como esse é conhecido como mutualismo. O mutualismo é tão bem sucedido que criou algumas das estruturas biológicas mais incríveis da Terra. Estas acontecem sob o mar, nas águas quentes e tropicais do Oceano Índico. Recifes coloridos são abundantes em suas águas límpidas e azuis.
Estes são alguns dos mais diversos habitats da Terra. A vida dos peixes é prolífica. Toda a vida nesses recifes se baseia na relação inquebrável entre os pólipos de coral e as algas microscópicas que vivem dentro de seus tecidos. Para o olho nu, o coral parece um único animal, mas como líquen, na verdade, são dois organismos diferentes. Durante a fotossíntese, as algas produzem açúcares e lipídios. E o pólipo se alimenta deles, usando essa comida grátis para construir os esqueletos de carbonato de cálcio que são a base dos recifes de coral. Como eles se esforçaram pela luz solar essencial de que precisam, as espécies de corais se diversificaram em várias formas diferentes. Corais pilares, planos, chifres de alce e cérebros, todos governados pelo desejo de luz. Todo habitat concebível é usado nos agitados recifes. Mesmo alguns que normalmente seriam considerados extremamente perigosos. Os tentáculos carregados de veneno de uma anêmona são suicidas para a maioria dos peixes. O peixe-palhaço está cercado. Notavelmente, ele está seguro. Um cobertor impermeável de muco que cobre o peixe-palhaço o protege de ser picado. Mas eles não são aproveitadores e defenderão as anêmonas contra predadores, incluindo nudibrânquios, estrelas do mar e outros peixes. Eles também ajudam a coletar parasitas da superfície do hospedeiro. Em noites calmas, a agitação deles mantém a água se movendo através das anêmonas, garantindo bastante oxigênio. Outras anêmonas do mar atingiram um tipo diferente de parceria. Elas pegaram carona na casca de um caranguejo eremita. Isso fornece refeições para as anêmonas, que pegam pedaços de comida que escapam das garras do caranguejo. Em troca, o caranguejo usa os tentáculos pungentes das anêmonas para afastar os predadores. Então, todos ganham. Há outra relação que todos ganham nas charnecas da África Austral. Através deste país de maravilhas florais, uma batalha pela procriação faz parte da vida cotidiana. Muitas espécies de plantas aqui jogam suas crias ao vento, usando a energia eólica para polinizar. Isso é simples, mas pode não ser confiável. Então, algumas espécies preferem não deixar ao acaso.
Elas investem sua energia na criação de néctar doce e de flores coloridas para atrair polinizadores, como os beija-flores ou pássaros de açúcar. Um desses grupos de flores são as proteas. Suas flores coloridas são como faróis, atraindo beija-flores com a promessa de néctar. Enquanto as aves se alimentam, eles ficam cobertos de pólen, que carregam de flor em flor, enquanto procuram por mais néctar. Por sua vez, o néctar açucarado ajuda a alimentar o alto metabolismo das aves, enquanto elas voam de arbusto a arbusto. As plantas têm sido particularmente boas em forjar esse tipo de relacionamento. Na costa oeste da África do Sul, cada primavera traz uma explosão de vida. Numa explosão de cor, as plantas abrem suas flores para atrair polinizadores. Esta é a época de sua reprodução. Flores de todas as cores e formas proliferam. Há muita competição por polinizadores adequados. Para aumentar suas chances na corrida, a planta Meidester investiu em flores super longas para atrair um polinizador muito especial. É a mosca de probóscide longa. Sua probóscide mede 5 centímetros ou mais. Evoluiu ao longo do tempo junto com as flores. Como uma ficou mais longa, a outra também fica, resultando em uma parceria exclusiva entre a flor e a mosca. Mas isso não está isento de riscos. Todas as apostas estão em apenas um cavalo na corrida da reprodução. Assim, as plantas desenvolveram um sistema inteligente para garantir esse sucesso. Cada flor oferece à mosca apenas um pequeno gole de néctar. Para obtê-lo, ela deve inserir sua probóscide completamente. E quando ela faz isso, fica cheio de pólen. Mas com apenas uma pequena quantidade de néctar em cada flor, a mosca deve passar de planta em planta para obter tudo o que precisa. Ela visitará centenas de flores diferentes em um dia, distribuindo pólen por onde for. Este relacionamento complexo é mutuamente benéfico para ambas as espécies. A flor garante os serviços de um polinizador dedicado, enquanto a mosca não precisa compartilhar seu precioso néctar com outras espécies de insetos na área. Mas nem todos os relacionamentos próximos envolvendo duas espécies são mutuamente benéficos. Em muitos casos, uma espécie vai muito longe, afetando negativamente sua infeliz vítima no processo. Este é o mundo sombrio do parasitismo. Uma manada de búfalos africanos descansa no calor do dia. Como o rinoceronte, eles estão sofrendo de infestações de parasitas. Os parasitas egoístas da natureza.
Carrapatos são indiscutivelmente os parasitas mais emblemáticos do mundo, familiares para qualquer proprietário de animais domésticos. Eles dependem da habilidade de sugar o sangue de outros. Depois de se empanturrar de sangue, este carrapato azul africano se acasalou e caiu de seu hospedeiro na grama abaixo. Para essa fêmea, a vida está praticamente acabada. Sua última tarefa antes de murchar é colocar em torno de 2.000 ovos, cada um do tamanho de uma cabeça de agulha. Agora, a responsabilidade é da próxima geração. O instinto leva as ninfas até a grama alta. Aqui, elas vão esperar os mamíferos passarem. É uma existência tênue. E a espera é longa e muitas vezes inútil. A maioria não conseguirá encontrar um animal dentro de alguns meses e morrerá. As ninfas podem detectar níveis crescentes de dióxido de carbono, o que indica a presença de um hospedeiro próximo. Se o animal se aproxima o suficiente, uma multidão de jovens pula a bordo, como piratas atacando um galeão de tesouro que passa. Carrapatos são invertebrados aracnídeos, parentes distantes das aranhas. Seus aparelhos bucais especializados permitem que eles perfurem o couro espesso e suguem o sangue de uma variedade de animais hospedeiros. Mais de 1.000 carrapatos podem se reunir em um único indivíduo. Uma vez a bordo, no entanto, os carrapatos azuis se prendem a um único animal por toda a vida. Eles passarão por todos os estágios de desenvolvimento enquanto estiverem conectados. E assim que as fêmeas acasalarem, elas incham com ovos e deixam seu hospedeiro, redefinindo o processo mais uma vez. O parasitismo não se limita ao reino animal. Muitas plantas evoluíram para obter uma vantagem semelhante de hospedeiros indefesos. Lianas parecidas com vinhas são uma das espécies que prosperam nas florestas da África. Como as epífitas, elas também pegaram carona nas árvores para alcançar a luz do sol. Ao contrário das plantas aéreas, no entanto, as lianas estão enraizadas no solo. E a presença de lianas tem um custo para o anfitrião. Árvores com lianas penduradas crescem mais lentamente. As vinhas também permitem que pequenos herbívoros, como este milípede, se movam de árvore em árvore à medida que se alimentam no dossel. Enquanto isso beneficia os herbívoros famintos, é uma má notícia para o anfitrião. As lianas são as responsáveis pelo aumento da mortalidade das árvores e da redução das sementes e frutos dos hospedeiros. Fora da floresta, nas encostas cobertas de charnecas, outro parasita invade um hospedeiro. Mas, ao contrário de muitas das espécies dentro da floresta, não é uma carona. Este emaranhado de hastes verdes brilhantes é um visco.
Mas não há tradição romântica de Natal nesse relacionamento. Ele está roubando a força vital do seu hospedeiro. As raízes do visco penetram no caule do hospedeiro, roubando comida e água. Onde as raízes penetram na casca, um calo grosso se forma quando a planta hospedeira tenta reagir. Mas sem sucesso. A planta parasita usa sua recompensa roubada para produzir frutas doces, que são procuradas por pássaros. Estes, então, carregam as sementes para outras plantas antes de depositá-las em seus excrementos no próximo hospedeiro. Mas o visco não aguenta muito. Caso contrário, ele mataria a vítima. Os parasitas mais bem-sucedidos roubam a quantidade certa, permitindo que o hospedeiro sobreviva. Poucos matam, pois na maioria dos casos, eles dependem completamente de seus hospedeiros. Se os hospedeiros morrem, eles também. Um mata-palo ou matador de árvores é uma notável exceção. Também conhecido como figo estrangulador. Como seus nomes sugerem, sua vida nasce da morte do outro. Este parasita começa no dossel. Aves e outros comedores de frutas depositam sementes de figo onde germinam, nas folhas mais altas do hospedeiro. Essas origens inofensivas logo tomam um rumo sombrio. Ao longo dos anos, à medida que o figo cresce agarrado à árvore hospedeira, em busca de apoio, suas raízes lentamente descem pelo tronco a caminho da terra para criar raízes. Uma vez que as raízes se encaixam no solo, o jogo logo acaba para o anfitrião. Com uma base firme, o figo estrangulador assume o controle. Começa a desenvolver um tronco forte, sufocando sua muleta original. À medida que cresce em força, também absorve a maior parte dos nutrientes e da água destinados à árvore hospedeira, eventualmente estrangulando a árvore que lhe deu a vida. A maioria dos figos estranguladores tem núcleos vazios. O núcleo escuro e bonito é tudo o que resta do anfitrião sufocado. Nem todos os parasitas mortais são gigantes da floresta. E um dos mais notórios do mundo prospera ao longo do litoral do sul da África, mas não pode ser visto. Esta é a praia de Boulders, 30 quilômetros ao sul da cidade do Cabo. Uma das 3 colônias de reprodução continentais em pinguins africanos. Esta população está crescendo, mas a espécie como um todo está à beira da extinção. Enquanto investigavam o seu declínio, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Os pinguins estavam sofrendo por causa de um parasita microscópico no sangue, que é uma forma de malária. Isto está intimamente relacionado com a doença que afeta os seres humanos.
e também se espalha por mosquitos. Uma vez infectados, os pinguins, como os humanos, sofrem de depressão, vômitos e têm dificuldade para respirar. A morte é frequente. Em um local de reabilitação de aves marinhas, esses filhotes órfãos foram resgatados da colônia. Seus pais foram atingidos pela malária. O centro cria esses jovens, preparando-os para serem soltos na natureza. Os parasitas microscópicos, como a malária, causam estragos em todo o mundo. Bilhões são gastos a cada ano tratando vítimas, incluindo pinguins. Tendo sobrevivido ao seu lar adotivo, esses pinguins são capazes de retornar à vida selvagem. Enquanto eles caminham livres, seu futuro parece bom. Mesmo que alguns dos moradores locais sejam tudo menos acolhedores. Em poucos minutos, os pássaros soltos se misturaram à multidão, nadando livres mais uma vez nos oceanos do sul da África. Os parasitas, por definição, se beneficiam à custa dos seus anfitriões. Mas, às vezes, eles não são os únicos que obtêm uma vantagem. Um parasita microscópico teve um impacto surpreendentemente positivo nas savanas tropicais da África. Ele é carregado pelas moscas tsetse. As tsetse são sugadores de sangue, mas em sua saliva elas carregam parasitas trypanosomas letais, que causam a doença do sono. Estes minúsculos parasitas, semelhantes a vermes, nadam pelo sangue causando doenças. A doença do sono mata intrusos que não evoluíram para sobreviver aos rigores da África tropical. Humanos, cavalos e gado estão todos em risco. Uma área do tamanho dos Estados Unidos, abrangendo a linha do Equador, é afetada. Mas essa ameaça tem sido um bônus para os ecossistemas naturais. Os humanos tiveram que evitar as áreas infectadas pela tsetse ao longo da história. Isso deixou grandes áreas da África relativamente selvagens e intocadas. E muitas dessas regiões se tornaram os parques e reservas nacionais africanas, porque a terra não poderia ser usada para a criação de gado. Sem esses parasitas, a destruição implacável do continente, provocada pela agricultura, teria continuado inabalável. Agora, os pesquisadores monitoram a propagação da doença com cuidado e continuamente controlam os rebanhos nas áreas vizinhas em busca de infecções. Embora existam tratamentos e medidas de controle rigorosas para reduzir as moscas tsetse em toda a África, os benefícios deste parasita para a conservação serão sentidos por muitas das próximas gerações.
enquanto alguns parasitas são benéficos e até mesmo necessários para a maioria dos animais, os carrapatos sedentos de sangue são simplesmente irritantes e indesejados. Todos os mamíferos são afetados. Até os mais altos não se livram da infestação por carrapatos. Felizmente, a ajuda está à mão. Os pica-bois de bico vermelho pegam os carrapatos da pele de mamíferos de grande porte com seus bicos. Os pássaros fazem uma refeição e as girafas se livram de algumas pragas. Mas mesmo esse relacionamento não é tão claro quanto parece. Por muitos anos, acreditava-se que bica-bois só beneficiavam grandes mamíferos ao remover os carrapatos. Mas novas pesquisas desafiaram isso. Os pica-bois também bicam feridas e lesões na pele dos hospedeiros. Agora, acredita-se que eles possam estar atrás do sangue dentro de carrapatos engurgitados, em vez dos próprios carrapatos. E se cortes sangrentos e escoriações estiverem disponíveis, os pássaros também se alimentam alegremente deles. Quanto mais o pica-boi atinge a ferida de sangue, mais lenta é a cura e os riscos de infecção aumentam. Esse hábito alimentar macabro deu a eles o apelido de pássaros vampiros. E faz dos pássaros parasitas. Na interminável rede de relacionamentos da natureza, o ajudante pode se tornar o maior causador de danos, num piscar de olhos. À espreita nas florestas está outro exemplo da natureza duvidosa de alguns organismos. Os fungos de suporte são extremamente benéficos para os sistemas naturais. Eles se alimentam de árvores mortas em decomposição, reciclando valiosos nutrientes de volta ao meio ambiente. Os fungos formam seu próprio reino biológico, com mais espécies do que vertebrados e plantas juntos. Embora pareçam plantas, os fungos não conseguem fotossintetizar. Por isso, precisam formar parcerias com outros organismos, como nos líquens, ou devem se alimentar de outros materiais orgânicos. Algumas espécies atacam grandes árvores vivas, sugando nutrientes valiosos das gigantes da floresta. Espécies de fungos de suporte como essas raramente são letais, e as árvores toleram os adornos indesejados, batendo em seus troncos bem abaixo do dossel. Outra espécie de fungo parasita foi, no entanto, colocada em serviço por conservacionistas na África do Sul. Enquanto os humanos se moviam ao redor do planeta, eles intencionalmente e inconscientemente introduziram novas espécies nos lugares que visitavam. Às vezes, com consequências desastrosas. Algumas espécies de plantas adaptam-se às suas novas casas bem demais e rapidamente se tornam um problema. Estas são chamadas de invasoras. Uma dessas espécies está ameaçando grandes extensões do bioma Fynbos, da África Austral. A acácia negra foi introduzida na África do Sul porque sua casca era usada para curtir couro.
Agora, grandes áreas da região são cobertas por essas árvores invasivas, expulsando espécies nativas. Para ajudar a combater a invasão, os pesquisadores se voltaram para um parasita natural das árvores de seu país de origem, a Austrália. Uma formação cor de ferrugem, semelhante a um tumor ou galho fúngico. Após definir que não havia risco para nenhuma espécie nativa, os conservacionistas começaram a pulverizar o parasita na densa acácia. Eles não matam seus hospedeiros, mas afetam drasticamente o crescimento e a proliferação de sementes, ajudando a retardar a disseminação desse invasor cruel. Estes parasitas reduzem em 80% a densidade das árvores dos locais infectados. Os parasitas atacam a parte inferior de todos os ambientes, causando danos aos seus hospedeiros. Mas nas mãos certas, até o pior pode ser usado para o bem. Toda criatura encara a vida como um indivíduo, mas raramente está sozinha. Todas as espécies do planeta estão profundamente conectadas em uma delicada rede de interações. Alguns são claramente entendidos, outros não. Para reforçar a necessidade de pensar nosso mundo não como uma coleção de indivíduos isolados, mas como um todo, grande, mágico e misterioso. Muito mais complexo do que a simples soma das suas partes.